Olá, amigos, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. E hoje o programa dos Campos para a Rede tem a honra de entrevistar o treinador Marcos Paquetá, brasileiro que trabalha no futebol árabe, passagem pela seleção brasileira de base, passagem pela seleção da Arábia Saudita, muita história boa para contar. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. Para mim é satisfação estar podendo participar dessa live aí com você, podendo tirar algumas dúvidas e trazer algumas curiosidades também. Maravilha. Você, Marcos, eu vi, fiz uma pesquisa pequena aqui sobre o seu histórico. Você foi jogador de futebol, você nasceu em Paquetá, conheceu bem ali o Municipal, onde eu também estive presente algumas vezes. E eu queria saber que você falasse aí para os nossos internautas, como é que foi que surgiu para você, Marcos Paquetá, treinador de futebol? Como você começou? Bom, na realidade, jogando futebol, né? Meu pai é um apaixonado por futebol, americano, apaixonado por futebol. Acabamos indo morar em Paquetá em razão da saúde da minha irmã. E lá encontramos o Municipal, que são as cores do América, né? Nossa mequinha. Meu pai se apaixonou logo de início, e dali eu comecei a frequentar o clube também. E meu pai acabou sendo diretor, treinador, enfim, meu pai foi tudo no clube, né? E nós acompanhávamos, desde 5 anos já acompanhava o Municipal nas jornadas no antigo DA, né? Departamento Autônomo de Futebol. E ali foi o meu gosto pelo futebol, e seguindo, acabei jogando no América, tive a oportunidade depois de encerrar minha carreira precocemente no Vasco, com 20 anos de idade, e segui a profissão de preparador físico, de professor de educação física. Depois fiz o curso de pós-graduação em futebol, e daí segui a carreira, né? Voltei a ter oportunidade no próprio América como preparador físico, depois como treinador. E daí fui seguindo gradativamente Flamengo, Fluminense, Avaí, até chegar à oportunidade de trabalhar na seleção brasileira, onde me abriu muitas portas, principalmente para a vinda do mundo árabe. Mas antes mesmo de ir para a seleção, eu tive a oportunidade de trabalhar no mundo árabe em 1988, no Al Shabab Club. E lá eu tive uma experiência muito boa, né? Dolorosa, mas boa, porque ali eu aprendi, errei muito, né? E isso faz você aprender bastante para não errar, não cometer erros futuros, né? E daí foi o Tá segmento certo. normal, né? Trabalhando nos clubes, no Al Hilal, depois tive a oportunidade para a seleção da Arábia Saudita, Emirados, depois Catar, seleção da Líbia, tive no Iraque também, momento difícil também da carreira, né? E aqui agora em Bahrein. Tá, me diga uma coisa, a gente aqui no Brasil tem uma ideia que Iraque, esse mundo árabe, ele é meio perigoso, bombas, o pessoal terrorista. Você, no Iraque ou em algum desses clubes ou na seleção, você viveu situações perigosas, tensas, de guerra, de conflitos? Bastante. A primeira vez que eu fui para a Arábia Saudita, né, era o momento daquele terrorismo, e tinha sido explodida uma bomba dentro de um compound há um ano atrás. Não um ano atrás, há 8 meses atrás, exatamente, quando eu cheguei lá. Então, era uma tensão muito grande, né, para sair na rua com precaução, né? E isso tudo foi complicado, até mesmo para a família, né? Até minha filha não pude colocar numa escola americana ou inglesa com medo de acontecer alguma coisa, né? Então era tudo muito restrito, muito seguro. Eu morava num compound, que é um condomínio, tinham 3 guaritas para entrar, era muito rigoroso, os carros eram monitoreados o tempo todo. Era A internet deu uma travadinha? Voltou. Você me com a ouve bem, ligação. Marcos? Ah, tá. O que acontece? Você estava falando, aí seu áudio fugiu um pouquinho. Você Desculpa, falou que de a repente ligação entra e fica normal. desligando direto.
É ao vivo, é ao vivo e você Então, fica à vontade. Então, a gente depois faz os cortes que forem necessários. outro momento tranquilo. Outro momento difícil foi quando eu estive na Líbia, na seleção da Líbia, né, onde teve a guerra lá, a Primavera Árabe, onde estourou um conflito muito grande. E lá saímos com uma dificuldade muito grande do país. Foi assim, bem difícil, bem complicado. Acho que foi Deus que nos tirou de lá, mas graças a Deus foi muito bom ter vivido essa experiência, né? E depois eu retornei também, quer dizer, tem a era Gaddafi e a era pós-Gaddafi. São dois aspectos diferentes que tiveram assim, problemas de relacionamento, de mudança de grupo, até de controle, né, de ter uma liderança muito forte para controlar grupos rivais treinando juntos, né? Não só com ideologias políticas, mas também de rivalidade de clubes, que é grande lá na Líbia. Tá certo. O pessoal começou a interagir. O Wilton Oliveira fala que você é professor, que você dá aula. O Vitor Costa está dando boa tarde. Vera Dantas, o Arnaldo. Que todos possam mandar perguntas, interagir com a gente, que realmente o Marcos tem muita história para contar. Me diga uma coisa, Marcos, você, na seleção de base, você fez um trabalho sensacional, né? E, de repente, você não, você tem uma passagem pelo Botafogo, uma passagem curta, e isso te abriu as portas lá do mundo árabe, o futebol não era tão desenvolvido, hoje já está mais desenvolvido. Você sentiu falta, de repente, quando você saiu da base, da seleção, ter uma oportunidade, de repente, ali, de estagiar na seleção principal, ou ainda não era o momento, você tinha que se preparar melhor? Na realidade, você quando trabalha no Flamengo, num grande clube, você convive com uma experiência diária, né? São muitos conflitos diários, são muitos problemas diários que você tem que resolver assim de imediato. Isso dá uma experiência muito grande. Eu tive muitas oportunidades. Foi muito bem nas categorias de base da seleção brasileira, no Flamengo, mas você não consegue um clube grande ou fazer um estágio na própria seleção brasileira principal aqui no Brasil, com um período mais longo. Aí você vai galgar o seu espaço lá fora e, graças a Deus, tem sido muito bem sucedido. A que você atribui? De repente, a CBF não poderia já te encaixar ali? Se você fez um ótimo trabalho na base, não deveria botar você como auxiliar da seleção principal, de repente, para você dar sequência na seleção principal? Roberto, todos me fazem essa pergunta, né? Isso normalmente, né? As seleções elas dão sequência na carreira dos treinadores, né? Aí se você pode Exato. ver, a seleção argentina foi assim, seleção colombiana, seleção venezuelana, principalmente na América do Sul e também na Europa. Né? Mas o Brasil é uma outra filosofia de trabalho, é um outro critério, né? A coisa aqui é muito mais momentânea, né? Uma coisa que se dá de acordo com o momento de cada treinador. Não é uma coisa preparada, não era uma coisa, vamos dizer assim, já estipulada, né? Pré-programada, não tinha uma sequência, né? Você tinha uma projeção de carreira, né? Então, acho que deveria se ter isso. Hoje já se faz isso. Naquela época, não. Até porque, naquela época, ganhar na categoria de base era uma coisa normal. Tinha que ser, era obrigatório, né? Vamos dizer assim, acho que a soberba do Brasil é muito grande, né? Então, acho que isso tem que estar pagando preço hoje. Né? Então, as categorias de base, antigamente, eram vistas só como paliativo quando o clube estava mal. Então, não, agora vamos trabalhar a base, vamos dar reforço à base, vamos investir na base, né? Então, era sempre uma desculpa, não uma coisa programada, não um projeto de trabalho, né? Mas acho que isso tudo faz parte, né? Graças a Deus, essas coisas no Brasil estão mudando. Hoje estamos vivendo um outro momento onde os profissionais da base estão sendo mais valorizados, o trabalho tem uma visibilidade maior, né? As oportunidades estão sendo dadas porque está havendo uma transição natural
no futebol, dos treinadores principalmente, mas eu creio que deveria se dar sequência a esse trabalho, não só com os jogadores, né, como é feito, mas também com os treinadores, porque eu acho que cria um vínculo muito grande, né, e você pode levar ao treinador da seleção principal informações mais precisas, né, de como foi feito o comportamento do atleta. Maravilha. Márcio Antônio tá grande, Paquetá, tá parabenizando você. E graças a Deus, como a gente falou, você no Brasil, aqui você tem muitos, né, já admiradores que torcem muito pelo teu trabalho. E me diga uma coisa, além dessas experiências, até tinha uma pergunta do Vitor Corso, jornalista, se você já chegou a ter que interromper um treino por algum conflito. Eu pergunto também, além da violência, essa situação toda tensa, como é que foi para você se adaptar a uma nova cultura, uma nova língua aí no futebol árabe? Roberto, aquilo que eu te falei antes, né? Em 1988, o professor Danilo Alves, ele foi meu preparador físico, depois foi meu treinador na América também. Ele me encaminhou, né, para um clube, né, nessa época, e foi ali que eu foi ali meu aprendizado foi ali, né, com tudo, escutando de muitos brasileiros que tinham lá, como o Carlos Alberto Lanceta, hoje que está aí, eu estou vendo entrando na live aí, me ajudou bastante. Tá te parabenizando. O Zé Mário, Gilson Nunes, muitos treinadores naquela época. O Brasil tinha muitos treinadores na Arábia, e a experiência deles foi muito importante. Eles me passavam bastante informações da forma de conduzir o trabalho, né? E você sabe que não é fácil. Eu era muito novo e cometi muitos erros, né? Porque você quer trabalhar como um profissional e lá não dá para você começar assim. Você tem que ter um pouco, né, de adaptação, não só aos costumes, né? Que integra principalmente lá a religião está à frente de tudo, e isso eu tive muita dificuldade no início, e por isso talvez tenha sido o grande gatilho para que a sequência que eu tive agora fosse tão promissora, né? Eu não cometi os erros que eu cometi antes. Então, acho que foi muito, muito legal, e é interessante as pessoas saberem que cada país tem a sua peculiaridade. É diferente a Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados, da Líbia, apesar de ser um país africano, tem cultura árabe, né? Todos nós sabemos disso. E até mesmo o Egito, onde eu trabalhei também, cada lugar tem a sua diferença, e a cada momento você tem que se adaptar àquele momento, né? E não passei assim por nenhum conflito de momento a nível de guerra num treinamento, mas sim de relacionamento, porque nós sabemos que aqui tem dois tipos de muçulmanos, né? São os xiitas e os sunitas, e são horários diferentes de reza, tem alguns radicais têm as suas divergências, né? E quando você encontra um grupo que tem um pouco de choque, isso acontece. Às vezes eu vivi isso no vestiário, vivi isso às vezes na concentração, numa pré-temporada, nós vivemos com isso, né? E na Líbia também, quando foi na época do Gaddafi, era um grupo, parte dos jogadores saíram, largaram a seleção porque eles não apoiavam o Gaddafi, entraram outros jogadores, depois mudou, esses jogadores voltaram e acabaram ficando alguns jogadores e teve um conflitozinho. E nesse termo você tem que ter assim, aí a experiência, né, de você conviver com essas dificuldades te dão uma margem muito de segurança, né, para você resolver esses conflitos. Maravilha. E no futebol mesmo, as diferenças, quais são as principais diferenças entre o futebol brasileiro e o futebol aí do mundo árabe? Desculpa, não entendi. As principais diferenças do futebol brasileiro para o futebol do mundo árabe. A diferença é grande, começa pela base, né? A base do Brasil é muito forte.
os jogadores são bem melhores trabalhados, né? O Brasil é um fornecedor de futebol do mundo, né? Não é só para determinada região, né? E os jovens, eles têm oportunidade cedo, eles conseguem ter... Nós temos muita competitividade nas categorias de base, muitas competições, e essa é a grande diferença, né? O jogador amadurece mais rápido no Brasil do que fora do Brasil. Quer dizer, na Arábia, muito mais ainda. A gente chama de gap, né? Um espaço muito grande entre a sub-19 até atingir o primeiro time, a equipe principal. Então, os meninos têm muito fraca isso. Todo lugar que eu vou, eu procuro inserir esse trabalho, né, para minimizar, pelo menos, essa disparidade. Inclusive, aqui no Muharraq, nós estamos desenvolvendo esse trabalho, trazendo jogadores mais jovens para treinar. Essa semana mesmo nós utilizamos 10 jogadores na faixa de 17, 18, 19 anos para disputar uma competição, para dar experiência a eles. Quer dizer, nós estamos tentando adiantar uma geração que ficou muito atrasada em função também agora da pandemia, né? Mas o jogador aqui ele amadurece com 29, 20, 30 anos, um jogador de 36 anos, que é um excelente jogador, tem um atacante que é o meu artilheiro, está com 34 anos, é da seleção. Então, o amadurecimento desses atletas aqui é tardio, né? Então, essa é a grande diferença, né? E também aquela coisa do profissionalismo, né? O jogador muito mais profissional, e aqui nem tanto. Estamos ainda desenvolvendo, temos que estar o tempo todo cobrando da parte nutricional, da parte física, deles fazerem um pouco mais, né? Aqui no Bahrein, em especial, também, para mim está sendo uma experiência diferente, porque metade do meu time trabalha também, né? Na parte da manhã até 2 horas da tarde, eles trabalham. Alguns estudam na universidade, a maioria dos jogadores estudam na universidade, outros trabalham nas repartições públicas do país. E aí quer dizer, para mim, foi uma outra adaptação à realidade que não está indo. Tá certo. No seu time aí, na sua comissão técnica, tem brasileiro junto com você? Sim, sim. Nós temos o Sérgio Bertolucci, que é preparador de goleiros, trabalhou no América do Rio, trabalhou no Kuwait, trabalhou no Catar, um jovem bem promissor como treinador de goleiro, tem desenvolvido um trabalho excelente. Inclusive, os 3 goleiros nossos já tiveram passagem pela seleção nesse momento que ele está aqui. O José Esdras, que hoje está no Brasil resolvendo problemas particulares, é o nosso preparador físico, né? Como o clube já tinha um analista de desempenho e já tem toda uma estrutura local, nós não conseguimos trazer outros brasileiros, mas esses 2 são os que têm me acompanhado nesse processo. Maravilha. Marcos, nos fala um pouquinho da participação na Copa do Mundo com a Arábia Saudita. Uma Copa do Mundo. Deve ser fantástico participar de uma Copa do Mundo, não? Sem dúvida nenhuma. É um evento assim fantástico, né? A nível de organização, a nível de envolvimento, de respeito, né? Não só com os atletas, mas principalmente com o país. E tal, a experiência que eu tive, acho que deu um salto muito grande na carreira, tendo poder participar de eventos da FIFA com grandes treinadores, né? Trocando ideias, trocando sugestões, e foi assim um momento fantástico, né? Nem eu esperava de ir para a Copa do Mundo, mas foi muito legal, e eu assim, só tenho a agradecer, porque o respeito é muito grande, né? Fora aqui com os treinadores assim, enorme, né? Você é uma pessoa tratada de uma forma diferente, bem diferente. Então, eu creio que, para mim, foi fundamental, até pelo processo que nós fizemos de trabalho, porque a seleção vinha de um resultado muito ruim, perdeu de 8-0 na última Copa do Mundo para a Alemanha, se eu não me engano, e o único
quer dizer, o foco deles era se fazer uma competição, que eles não passassem vergonha, vamos dizer assim. E o grupo todo estava muito assim carregado, né, sob pressão de passar por mais uma situação dessa. E tivemos a oportunidade, junto com o Medina, que assim, um braço direito muito forte, com o Francisco Gonzalez também, que foi preparador físico na seleção brasileira. Integrante, Marcelo Cabo, hoje que está no CRB. Gustavo Araújo, que já esteve no Corinthians, esteve no Flamengo. Então, você vê que nós só não trabalhamos assim, não só os jogadores, mas também o pessoal da comissão, cada um... Era uma seleção na comissão técnica também, na seleção brasileira, comandando a seleção da Arábia Saudita. Seleção brasileira. Então, acho que isso é muito legal, né? Fico muito feliz de ver esses profissionais dar continuidade, né, e crescer. Mas voltando ao Mundial, foi muito legal. Nós conseguimos levar lá um psicólogo, né? E a Suzy Fleury passou toda a orientação. Nós desenvolvemos um trabalho muito bom ali deles chegarem no Mundial com uma segurança, com um poder de coragem maior, né? De encarar os adversários. E graças a Deus deu tudo certo. Acho que não foi o que a gente queria, logicamente, queria classificar, mas era muito difícil, a chave muito difícil. Ucrânia, Espanha e a própria Tunísia. A Tunísia é uma seleção até muito forte, com vários jogadores jogando na Europa, muitos jogadores. Nós conseguimos, não, eles empataram no último minuto com a gente, e ali nós deixamos de fazer 3 pontos ali que nos dariam assim uma oportunidade maior de brigar pela classificação. Mas acho que foi interessante, foi muito bom. Fizemos um excelente jogo contra a Espanha, um jogo que perdemos de 1-0, mas tivemos oportunidade, dominamos parte do jogo. Contra a Ucrânia, realmente, a equipe não foi bem e, por incrível que pareça, nós esperávamos que abrisse um tremendo sol, caiu uma chuva e a dificuldade do jogador árabe jogar na chuva. E nós já tínhamos feito essa preparação com material adequado, molhamos o campo para ver como é que eles iam reagir nessa situação, né? E, quer dizer, tivemos dificuldade nesse jogo. Temos de 4-1, 4-0, 3-0. Mas jogou bem, a equipe jogou bem, não jogou mal. Tomamos 2 gols nessa coisa de escorregar, o goleiro escorregar, perder uma bola na saída de jogo. Mas eu creio que todos ficaram felizes na Arábia. No retorno, houveram muitos elogios, porque a equipe mostrou-se assim, competente na forma de jogar. Não o resultado, mas no contexto geral. Com o material que vocês tinham, material humano, a capacidade, com certeza vocês fizeram um papel bem interessante. Uma coisa é você pegar uma seleção como Brasil, Alemanha, França, e aí qualquer treinador tem a obrigação até de chegar muito bem. Você pegou uma seleção que realmente carecia, a gente sabe que ainda carece de bons valores, uma outra cultura de futebol. Roberto, está picotando um pouco para mim. Pode repetir, por favor? Você está me ouvindo direitinho? Agora está melhor, Eu falei que vocês também careciam do material humano, de jogadores mais bem qualificados. Vocês pegaram um elenco que não tem experiências em Copa do Mundo, a gente sabe do esforço até que é feito para que evolua, mas é muito difícil. Futebol tem todos os países tradicionais e essa coisa toda. Então, eu falei, é fácil um treinador pegar numa Copa do Mundo uma seleção Brasil, Alemanha, Argentina, é muito diferente de pegar uma Arábia Saudita, um Egito, né, uma seleção bem menos tradicional. Sem dúvida. O grande problema na Arábia Saudita é que os jogadores eles não têm esse intercâmbio, né, que as outras seleções têm, né? A maioria dos jogadores não joga dentro do país, não tínhamos nenhum jogador que jogasse fora do país. A competição o nível do local na Ásia é uma competição forte, mas a nível mundial não é tanto.
E isso realmente faz a diferença. Nós até dentro da preparação, nós fizemos muitos jogos, criamos torneios na Arábia Saudita, com grandes seleções, e tivemos resultados bons, empatamos com a Polônia, empatamos com a Grécia, que na época era campeã europeia, estávamos até ganhando de 1-0 da Grécia. Fizemos bons jogos, né? Ganhamos da Coreia do Sul, que tinha uma seleção muito boa. Eu acho que isso aí foi legal, foi muito bom e mostrou que o trabalho foi bem executado. Maravilha. Além do Lanceto e do Vitor, a Vera Castro diz que está aqui. Ela diz: estou aqui, Marcos. Vera Castro. O Tiago. Vera Castro é da família ou é amiga do Brasil? A Vera Castro é minha irmã. É minha irmã. Vera, um abraço. Obrigado por estar nos prestigiando. Um abraço para o Tiago Rocha também. Ele está aí. O Milton também. O Milton é um amigo de muito tempo, profissional excelente. Já esteve no Catar também, tivemos no momento lá na seleção do Catar, né? Seleção de base. Tivemos um contato muito bom, a gente sempre se troca ideias. Maravilha. E o Vitor Cosso, ele fez uma pergunta, também o seguinte: no caso, se surgisse uma proposta de um time no Brasil, ele fala: Marcos Paquetá daria jeito em muito time aqui no Brasil. Ele pensa em voltar, caso seja pretendido por algum clube aqui, de repente um clube grande, você pretende voltar a trabalhar no Brasil, ou você pretende manter sua carreira na Ásia, na Oriente Médio e Europa? Na realidade, a gente sempre quer voltar para o Brasil, né? Eu gosto do futebol brasileiro, é um futebol apaixonante, a língua, isso facilita muito a gente, né? A nossa própria cultura. Lógico que eu aceitaria sempre, sem dúvida nenhuma. Só que as coisas aqui foram caminhando de uma maneira que, quer dizer, assim que terminava meu contrato, eu já recebi uma outra proposta e as coisas foram caminhando assim, e propostas excelentes, né? Isso é a diferença. Aqui a gente recebe, né? As coisas saem em dia, entendeu? Nem tanto, mas saem. De qualquer forma, você como treinador estrangeiro, você tem algumas proteções devido a FIFA cobrar muito, né? Exigir que os clubes mantenham os seus profissionais, né? E os profissionais de fora em dia com seus salários. Isso ajuda bastante. Tá certo. Marcos, o fato da próxima Copa do Mundo ser no Catar pode ajudar as seleções aí do mundo árabe a querer fazer um papel melhor no cenário mundial, a prepararem melhor, investirem melhor. As seleções aí do mundo árabe vão ganhar alguma coisa pelo fato da Copa ser no Catar? Bom, primeiro, isso tudo vai ter um reflexo muito grande, né? E eu creio que as seleções já devem estar se preparando, porque acabou mudando, né, a data. Geralmente é julho, né, agosto, nessa proximidade aí. E passou para final do ano, né? Devido ao clima, é impossível você jogar uma Copa do Mundo nessas condições. Aqui a gente joga, nós aqui jogamos alguns jogos. Esse ano mesmo jogamos uma competição em julho, assim, terrível. Umidade aqui é 80%, 90%, 40%, 45 graus, com sensação de 54, negócio assim de louco. E à noite dá 40 graus. É difícil. Mas as seleções, principalmente as seleções asiáticas, estão se preparando muito, reforçando muito, pensando nessa competição, porque a rivalidade é muito grande entre os países aqui. E eu creio que vai ser um evento bem legal, um evento diferente até para o público, né? Para poder conhecer mais de perto, né, a cultura, né? E o Catar tem todas as condições de fazer uma excelente Copa do Mundo, já se preparou para isso, fazendo vários estádios, adaptando o país para essa competição. E vamos torcer que tudo dê certo.
Tá certo. Vou te fazer uma pergunta. Você até falou do treinador da Europa, e tem relação com isso. Você está me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo bem. A gente tem escutado muito de treinadores no Brasil reclamando que os cursos da CBF, licença A, licença B, licença plena, são caros e não permite os treinadores com essa licença a mais trabalhar na Europa. O treinador chega para trabalhar na Europa, não pode, porque a licença A da CBF não é aceita lá na Europa, para os treinadores brasileiros. E os cursos são caros. Como é que você vê isso? A CBF não deveria criar um intercâmbio, uma parceria, que a licença do curso permitisse o treinador brasileiro trabalhar no clube da Europa sem ter maiores problemas, Marcos? Não, acho que isso já existe, né? Já existe uma movimentação na realidade, aqui na Ásia também, para você trabalhar, você tem que fazer uma equiparação normal isso em qualquer lugar. Entendeu? Então, acho que o treinador que chegar no Brasil também, ele tem que ter uma equiparação, uma licença provisória para poder trabalhar no Brasil. Assim também deveria ser e vai ser na Europa. Entendeu? Só que a UEFA ela está procurando sempre dificultar, né? Porque é defesa de mercado. Infelizmente existe isso, né? Como aqui também na Ásia estava tendo muito problema. Nós tivemos muitos problemas aqui com alguns treinadores que estavam sendo impedidos de trabalhar em função disso. A CBF, junto com a Conmebol, está movimentando, já se movimentaram bastante. Eu estou tentando fazer a minha parte, né, nessa colaboração. Aqui também eu teve uma aproximação, porque a licença da Federação Asiática é aqui no Bahrein, né? A parte central, onde são vistoriadas todas as licenças, né? Eu tive até a oportunidade de fazer 2 palestras, né, para licença B e licença Pro agora. Está tentando fazer essa conexão. E aqui é simples, né? Pelo menos aqui na Ásia está assim. Os treinadores chegam e é visto o currículo do treinador, né? A experiência que ele teve, e preparado um formulário, se preenche um formulário, encaminhado a FC, essa entra em contato com a CBF, a CBF atesta, né, que o treinador é legalizado, enfim, fez o curso, está preparado para isso e caminha. O grande problema é que nós temos também, tem a BTF, tem a F, tem os sindicatos, né? Cada estado tem o seu sindicato. E hoje a CBF ela fornece cursos, e realmente são cursos caros, não são cursos baratos. Isso bloqueia muitos que não têm acesso, os treinadores de base. Né? Eu já vivenciei isso também. Quando você começa, não tinha. Só que na minha universidade tinha. Eu consegui fazer na UERJ o curso de pós-graduação, que hoje também não vale nada. Entendeu? O curso de pós-graduação numa universidade hoje, se vai apresentar, não vale nada. Tem que ter a chancelaria da FIFA, né? A chancela da FIFA para poder autorizada a trabalhar. Mas isso é uma luta que continua. Acho que todo mundo está trabalhando em prol disso. Eu acho que a CBF tem que também entender um pouco e procurar amenizar esse aspecto, ou se juntar com essas federações, com essas associações, no caso a BTF, o sindicato, e dividir um pouco, né, para poder fornecer, dar oportunidade a outros treinadores que não têm condições financeiras de poder arcar com um custo grande, né? Eu mesmo fiz fiz a licença A e fiz a licença Pro para poder dar continuidade, não só pela licença, mas sim por você estar se reciclando, ter contato com outros treinadores, né? Isso é fundamental. Acho que todo treinador não pode ficar vivendo no passado, você tem que continuar, ter as novas, e isso tudo tem que ser agregado ao seu trabalho, ao seu conhecimento,
o mais importante. Maravilha. Aqui no Brasil, a cultura dos dirigentes de futebol é que o time tem 3 ou 4 resultados negativos, manda o treinador embora. Mandaram o filho do Lazzaroni, o Bruno Lazzaroni, embora do Botafogo com 27 dias de efetivado. Ele foi efetivado em 27 dias, mandaram ele embora. O Corinthians efetivou o Coelho, não demorou um mês, mandou embora. Essa cultura também é parecida aí no futebol árabe ou não? Vocês têm mais tempo para trabalhar, um pouquinho mais tranquilidade? Não, aqui também não é diferente, não. Alguns clubes, principalmente os grandes, eles cobram bastante. Mas quando o treinador é estrangeiro, aquilo que eu lhe falei no início, o treinador estrangeiro ele tem uma proteção que é da FIFA. Então, você saiu, é um direito, acho que é um direito do clube, um direito do presidente, tirar qualquer um. Agora, é o dever dele também pagar o treinador. Tudo bem, você tem direito de mandar embora, mas você paga o treinador. E se você for ver, ou se fazer uma comparação, alguns profissionais que saem dos clubes, até hoje não receberam. Então, o clube acumula. É muito simples você tirar um treinador, mas aí o clube vai acumulando uma série de prejuízos, né? Porque como é que vai pagar? O treinador tem que entrar na justiça para poder receber. Enfim, isso aí atrapalha muito. E não é só isso, acho que atrapalha principalmente a continuidade do trabalho. Você não pode 5, 6 jogos, hoje a média, depois eu vou lhe enviar, o Roberto, um trabalho que foi feito na Alemanha sobre os treinadores brasileiros. Muito interessante, que a média de duração de um treinador é de 65 dias. Se você for analisar isso, se você for ver, um treinador ele pode passar por 8 clubes. Isso é um absurdo. Entendeu? Então, não tem ninguém que consiga fazer isso. E foi comprovado, através desses estudos, que não dá certo. E se acumula prejuízo. Então, acho que, no mínimo, o treinador tem que ter pelo menos 6 meses para você conhecer o grupo e trabalhar. Só que é um contexto muito grande, né? Não é só isso. Você tem o torcedor, você tem o torcedor que é político, você tem, em momentos de crise política, em momentos de eleição política, você tem problemas dos empresários, de alguns jogadores. A imprensa terrível, né? A imprensa que muitas das vezes, antigamente, a imprensa tinha os setoristas que iam para o campo, viam o treinamento e participavam, e tinham um contato mais direto. Hoje já não tem muito. Não, e a análise que é feita dos jogos é uma análise totalmente fora Fria, de né? contexto, porque ele não tem o dia a dia, ele não sabe o que está ocorrendo, não sabe o objetivo do trabalho. Então, é muito simples você colocar e analisar uma coisa friamente, né? O jogador tem que deslocar. No Brasil, uma disparidade muito grande, que você joga, um país continental, então você joga no sul, tá, sei lá, 19 graus, daí você vai jogar no Nordeste com 40 graus. O trânsito disso que você faz, o desgaste que você tem, o retorno que você tem. Então, você tem que ter uma logística muito boa, funcionando muito bem, um departamento médico muito bom. Quer dizer, então, em algumas coisas, os clubes avançaram, que é da recuperação do jogador, porque você joga e recupera, joga e recupera. Então, hoje está a indignação de alguns treinadores estrangeiros que estão chegando no Brasil e lidando de perto com isso, sentindo na carne, né? Com exceção do Jorge Jesus, que, quer dizer, foi uma coisa atípica, né? Ele manteve todos os jogadores, pegou também uma base já preparada e manteve todos os jogadores, conseguiu levar o nível desses jogadores em todas as competições e jogou até exaustão, os jogadores jogam até exaustão, e o reflexo está dando agora, entendeu? O reflexo está vindo agora. Alguns jogadores com série de lesões, entendeu? A conta está chegando agora. E muitas pessoas às vezes não analisam isso, né? Então, acho que foi aquele tiro
tira o cometa, né? Vai e some. Então, acho que Verdade. esse processo é muito grande. Então, você jogar como o Atlético está jogando hoje, com uma intensidade muito forte, chega um momento que vai dar problema. Entendeu? Porque todo mundo sabe, eu não vou conseguir jogar numa intensidade todos os jogos. Entendeu? Então, isso ele vai estar sofrendo alguns jogos, ele não vai conseguir manter essa intensidade. Mesmo trocando todos os jogadores, mesmo você fazendo uma rotação, você vai ter dificuldade. Então, até isso, o treinador vai ter que buscar, ele aos poucos vai ganhar essa experiência. Né? Você vê o Sampaoli já no primeiro ano, para esse ano já está diferente. Né? Então, acho que isso tudo faz parte. Agora, tem que existir essa continuidade. Né? Já com o treinador brasileiro, não tem tanta paciência. A troca é muito rápida. Né? Já para você tirar um treinador estrangeiro, o clube vai arcar com custos e vai arcar ainda com o problema da FIFA, né? A intervenção da FIFA nos clubes, como já está acontecendo, de não pagar jogadores, enfim. Isso aí gera uma bola de neve enorme. Aqui no Brasil, tem o projeto Caio Júnior, um projeto de lei que já estava tramitando desde 2014, que era exatamente isso, o treinador teria no mínimo 6 meses para trabalhar, ou realmente poderia mandar embora, mas antes indeniza, porque é uma vergonha, o treinador às vezes sai, fica 2, 3 meses, é mandado embora, não recebe, vai receber na justiça. Então tinha um projeto de lei, chamado projeto de Caio Júnior, que estava tramitando há muito tempo, e deveria botar logo em prática, não faz sentido. Você contrata um profissional, às vezes o treinador está fazendo um bom trabalho num time mediano, mas está fazendo um bom trabalho e recebe em dia. Aí vai para um time principal, como, por exemplo, o Corinthians com o Caio Júnior. Caio Júnior não, com... Até que era do Atlético Paranaense, agora fugiu o nome, rapaz. Ele fez um trabalho excelente o ano passado no Atlético Paranaense. Thiago, isso. Excelente. Excelente os trabalhos dele no Atlético Paranaense. O Corinthians foi lá, tirou ele no finalzinho do ano. Não deu 6 meses, mandou o rapaz embora. Então, acaba atrapalhando a carreira daquele treinador que vinha num trabalho brilhante. Então, acho que realmente tem que ter mais responsabilidade, está sabendo que está contratando um profissional. Até pode mandar embora, mas que faça todas as rescisões, que pague tudo direitinho. Roberto, acho que o grande problema é justamente esse, a troca do treinador, né? Como é que é feita essa troca? Qual é o objetivo dessa troca? Né? Qual é a característica desse treinador que vem? Qual é a característica que o clube tem? Né? Qual é a identidade do clube? Qual é a missão do clube? Qual é a visão do clube? Então, acho que o clube tem que ter isso em mente e saber contratar seus jogadores, saber contratar os seus jogadores e o seu treinador. Né? Você sentar com o treinador, fazer uma avaliação dele. Logicamente, você vai seguir a carreira dele, se você está chamando ele, o clube acha que ele tem o perfil para trabalhar no clube, e questioná-lo sobre o que tem, o que o clube tem, qual é a característica do clube, se é o treinador ideal, e chegar a uma conclusão para isso. Mas a coisa é feita muito na emoção, né? Infelizmente, emoção, e hoje com as mídias sociais. Então, hoje ficou fácil você contratar e mandar alguém embora. Você coloca lá, vocês estão gostando, 10% não estão gostando, 20%. Então, o próprio dirigente ele se protege disso. Né? Ele se protege. E tem outros aspectos também, que, por exemplo, são o staff do grupo, né? do clube. O clube tem um staff hoje, os profissionais que são da casa. E aí hoje você vai para um clube e, por exemplo, na minha ida para o Botafogo, fui eu e meu auxiliar. Então, eu tenho uma forma de trabalhar diferente. Então, eu entendi, inclusive eu fiz lá a minha OT, que é a observação técnica para você passar para a CBF como é que funciona o clube, né? E muito bem organizada, tem um protocolo muito legal, mas a forma de trabalhar minha é uma forma diferenciada, que para você introduzir e ter aceitação e adaptar ao que o clube tem, ia durar mais tempo. Entendeu? Então, isso cria assim, alguns choques, né, de interesses e
de ideia de trabalho também. Então, você vê, hoje os profissionais que vêm, eles vêm com os profissionais deles, com o preparador físico, com, sei lá, 8, 6, 7, e isso facilita. Porque hoje os profissionais que trabalham comigo, quando eles vão para o campo, já sabem o que a gente vai fazer, a gente já está organizado, tem o mês todo trabalhado, o mês todo já planejado, o que vai ser feito, o que a gente vai desenvolver, quais são as metas, o que a gente vai atingir naquele momento. E quando a gente vai para o campo, não precisa ficar, isso tem que parar, isso não deve ser feito, não quero que faça isso. Então, é o desgaste, entendeu? Então, isso cria também um trabalho. Por exemplo, o Thiago, ele já tinha todo um mecanismo adaptado, ele já era do Sub-23, já estava adaptado lá ao clube, e deu sequência àquele trabalho, introduziu apenas algumas ideias que ele tinha, né? E deu sequência ao trabalho, já conhecia bem os jogadores. Então, algumas coisas dão certo, como o Jair deu certo no Botafogo, né? Então, o Jair ficou ali muitos anos, né? Deu certo, deu continuidade, ele teve seus altos e baixos, mas a direção manteve ele, então conseguiu manter. Então, isso tudo facilita, né, muito o trabalho. Não é um aspecto, vários aspectos que envolvem nessa continuidade do trabalho do treinador. Maravilha. O Vitor ele faz uma pergunta aqui rapidinho. Sabemos que os costumes e hábitos das pessoas que vivem nos países do Oriente Médio são bem diferentes, costumes e hábitos pessoais mesmo. Você poderia citar algum que tenha deixado você surpreso ou que você precisou se readaptar? Porque às vezes a gente tem nossos costumes aqui no Brasil, brincadeiras ou algumas atitudes. Ele fala dos costumes das pessoas desse mundo aí. Às vezes pode ser mais rígido ou menos rígido, brincalhão ou não. Tem algum que você possa citar para a gente? Não, acho que o árabe, ele adora o brasileiro porque o brasileiro é mais flexível, né? O brasileiro, ele brinca e, ao mesmo tempo, ele é duro, ele cobra, ele é paizão, chega, conversa, mas exige também, né? Ele é um pouco menos radical do que o europeu. O europeu chega aqui, tem que ser o que ele quer e acabou, e isso cria muito choque. Às vezes dá certo, às vezes não. Na maioria, não, porque é muito conflito. A dificuldade que você tem que ter, o cuidado que você tem que ter é o respeito com a religião. Isso é uma coisa que não pode se abrir mão. Por exemplo, você faz a sua programação, primeira coisa, os horários das rezas, né? Os dias típicos deles, que é a sexta-feira, que é o descanso, sexta e sábado, então você tem que negociar. Às vezes você quer marcar um treino na sexta-feira, mas o que você faz? Você sai cedo. Então você treina mais cedo para poder liberar eles mais cedo. Então você negocia com o jogador, né? Então isso aí são fatos importantes, né? E aquela coisa, né? O jogador ele não tem aquilo como profissão. Porque muitos clubes, em alguns lugares, já mudou bastante. Em alguns países já mudou bastante. Está mais profissional. Mas continua aquela coisa, o jogador ele joga bem futebol, mas na realidade ele quer ter uma segurança. Então ele consegue, através do clube, arrumar um emprego muito bom lá, por exemplo, ele quer ir para a arma, ele quer ser polícia, ele quer trabalhar no aeroporto, e eles arrumam um emprego, e às vezes esse emprego, eles nem vão ao emprego. É mais para ele ter uma garantia. Entendeu? Quando ele para de jogar futebol, aí ele tem aquele emprego ali. Entendeu? Então, eles até se esforçam muito, se doam muito. Entendeu? E tem passadas que já aconteceram comigo, foi até no Catar. Eu trabalhava no clube e depois fui trabalhar em outro clube. Eu trabalhava no Garafa e depois fui trabalhar no Al Rayyan. E eram clubes rivais. E esse clube tinha jogadores que trabalhavam no Exército. Então, eu tinha 2 jogadores que eram do Exército. E no dia do jogo, um contra o outro, o chefe deles era do outro clube. O cara botou um cara de plantão, cara, 24 horas para jogar no dia seguinte. Então, sacanagem. Então você já tinha que se preparar para essas eventualidades, né? Então tem muita coisa assim, não é assim coisa desgastante, mas que você tem que ter atenção, né? Tá certo. O Neudimar, radialista, jornalista aqui do Rio, ele pergunta como é que você vê a base do futebol brasileiro. O futebol brasileiro ganhou muitos
na base, mas nos últimos anos não ganhava, e veio ganhar a Sub-17 o ano passado, mas passou um longo período aí só tomando porrada. Como é que você vê a base do futebol brasileiro aí, para responder o Neudimar? Olha, eu conversei muito com alguns treinadores, né, o Amadeu, o próprio Micali, né, sabendo como é que estava funcionando, como funcionava agora. É um pouco diferente da minha época. Na nossa época, nós não tínhamos tantas competições quanto tem agora, né? Tem brasileiro sub-17, brasileiro sub-20. Antigamente era só a Taça São Paulo, nós tínhamos uma Taça BH, Taça Rio, Londrina, Taça Minas. Então, nós tínhamos esses torneios assim, curto, tiro curto, que nós avaliávamos os jogadores lá, né? E hoje não, hoje acho que está mais fácil de você ver o jogador. Agora, o aspecto que talvez tenha influenciado também é que a saída precoce de muitos jogadores para fora do país tem atrapalhado muito. Eu me lembro que na minha seleção sub-17, em 2003, nós não tínhamos nenhum jogador que jogava fora, nenhum. Todos jogavam no Brasil. E eu estou conversando com o Amadeu Paquetá, hoje eu tenho praticamente metade ou mais da metade dos jogadores, dos principais jogadores fora do país. E isso é a dificuldade de você trazer o jogador para treinar. E naquela época nós treinávamos muito. Nós tínhamos que dar experiência internacional para os meninos. Então nós jogamos torneio praticamente o ano todo. Na Itália, na Alemanha, na Holanda, na Venezuela, Marrocos, enfim, no México. Fizemos várias competições curtas, dando experiência internacional aos meninos. E talvez tenha essa dificuldade que esse grupo de treinadores tem encontrado ao longo do tempo para poder trabalhar, né? Coisa que eu não tinha no Sub-20. No Sub-20, nós vencemos o Sub-20, mas se a gente contar a história, foram 10 dias de treinamento com 13 jogadores para ir para o Mundial. Porque todos estavam jogando nos seus times, todos já jogavam nas equipes principais. Nós tínhamos só o Daniel que jogava fora, o Daniel e um zagueiro, o Alcides, jogava no PSG. Então, esses dois jogadores jogavam fora. E o restante jogava aqui no Brasil, mas mesmo assim o campeonato foi adiado e alguns jogadores estavam disputando as primeiras colocações com os seus times e alguns estavam brigando para não cair. E tinham vários jogadores, Carlos Alberto, jogadores muito bons, Carlos Alberto, o Diego, o Edu Dracena, vários, não, Edu Dracena não, minto. Eram muitos jogadores. Adriano, Augusto Recife, o Dudu, o Daniel Carvalho. Então, tinha vários jogadores e muitos jogadores não puderam vir. Então, para você ter ideia, tiveram 9 jogadores que nós tínhamos planejado levar e não teve condição. E acabou juntando todo mundo lá nos Emirados, que foi lá a competição. Acabou juntando todo mundo lá nos Emirados, lá que nós fizemos 2 jogos amistosos e fomos para a competição. Então, a realidade é difícil, né? Na base, você não tem esse processo, né? Tomara que agora a CBF tenha, com certeza, com essa experiência, esse novo sistema, vamos dizer assim, esse novo diferente, com os jogadores fora, e como é que você vai organizar isso? Eles têm dado aí uma solução. A gente costuma falar que a seleção brasileira é composta por muitos jogadores, ou quase todos os jogadores que estão na Europa. E até as da base, sub-20 também, agora, que você falou dessa dificuldade, porque os garotos que se destacam aqui no Brasil, com 16, 17 anos, já estão indo embora, né? Já estão indo embora, a gente pega a garotada tudo lá. E aí, Paquetá, assim, eu que gosto de futebol, você vive futebol, eu não vivo do futebol, mas adoro futebol, a gente não sente a identificação desses atletas com os clubes formadores. O Felipe Coutinho foi embora do Vasco garoto. O Felipe Coutinho não é ídolo do Vasco. O Vinícius Júnior não é um grande ídolo do Flamengo.
o Paquetá, que tem o seu nome também, Paquetá, vão embora muito cedo. O Santos conseguiu segurar o Neymar até uma certa 20 e poucos anos, fez muito bem, porque ele disputou Libertadores pelo clube, ele foi campeão de Libertadores, ele criou uma identidade muito grande com o clube. Mas isso hoje a gente vê muito pouco. O garoto começou a se destacar, vai embora. Né? Vai embora. Isso é ruim para essa empatia com a seleção brasileira até. Roberto, isso é a gestão, né? A gestão dos clubes, a dificuldade que o clube tem de manter o jogador. Eu vejo muita coisa errada, né? É difícil a gente falar, né? Mas a Lei Pelé, ela ajudou em alguns aspectos, logicamente, mas ela atrapalhou bastante os clubes. Porque hoje você pega um menino com 15, 16 anos que está despontando e você acaba tendo que fazer um contrato com esse menino de 5, 6 anos para não perder o menino. E não adianta você fazer um contrato pequeno e não e acaba obtendo o menino. Entendeu? Então, isso aí já cria um problema. O menino fica 5, 6 anos, garoto que... isso no futebol é normal. O menino, às vezes, não tem dinheiro de passagem para vir treinar. Né? E da noite para o dia, ele começa a ganhar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil. Verdade. Qual é a aspiração que esse menino vai ter para jogar em cima? Né? Tendo essa dificuldade. Então, acho que o clube tem que se proteger de alguma forma. Isso é normal. O clube tem que se proteger mesmo. No caso do Vinícius Júnior, o que o Flamengo foi oferecido ao Flamengo foi assim, muito bom, que sanou todas as finanças do clube. Então, o trabalho de gestão do Flamengo foi excelente. Então, você vê hoje, olhando os frutos, o Flamengo hoje é referência no mundo. Está pegando jogador de fora, trazendo jogador. Entendeu? Então, acho que isso aí se deve ao trabalho feito lá atrás com o presidente Bandeira, com o grupo dele, que foram assim, super massacrados, criticados pela torcida, pela própria imprensa mesmo, né? Mas ele foi firme dentro do propósito dele e hoje, tendo os frutos, quem chegou, quem veio depois. Porque pegou o clube sanado, quer dizer, com fôlego, né? Para ir ao mercado, buscar jogador, e hoje com fôlego para fazer um time a nível de Europa. Então, acho que isso aí é gestão. Acho que se todos os clubes sofressem um pouco, né, mas mantivesse uma gestão forte do financeiro, de regularizar toda a sua pendência e investir como o Flamengo investiu nos centros de treinamento. Eu estou falando, mas você vê outros clubes também tiveram esse direcionamento. Tanto que tem não adianta só fazer aquilo naquele momento. Você tem que dar continuidade e manter esse projeto. Né? Acho que tem que servir de exemplo. Né? E buscar. Nós vimos agora vários clubes em situações assim precárias. É muito triste ver o Botafogo na situação que está vivendo. Quem é apaixonado por futebol sabe que o valor que tem o Botafogo, né? Aquela camisa que nós vimos de excelência, né? Vários aos montes, né? Paulo César, enfim, Jairzinho. Foi base da seleção, né? A gente fica triste de ver, né? Então você hoje você tem a camisa, né? Tem o nome Botafogo, mas a gente sabe que a dificuldade que o clube vive não dá para do torcedor cobrar o que cobra dos atletas, né? Então é difícil você organizar. Então tem que ter um trabalho assim forte de gestão para poder equalizar todas as situações. Perfeito. Paquetá, me diga uma coisa. Eu queria te perguntar o seguinte: quais foram as suas principais conquistas como treinador? Aí o Wilton Oliveira ele pede para você falar do tricampeonato pelo Algarrafa. O Milton é muito gente boa, Milton.
Bom, foi um trabalho muito legal. Assim que eu recebi, né, a notícia que eu ia sair da seleção da Arábia Saudita, e isso é legal falar porque nós fizemos um trabalho muito legal e eu já estava projetando a próxima Copa do Mundo. Então o time tinha uma idade muito avançada e eu queria fazer já a mudança imediata. Então nós tínhamos bons jogadores, excelentes jogadores, na faixa de 18, 19, 20 anos. Então eu já comecei a fazer aquilo na Copa do Golfo. Nós fizemos uma Copa do Golfo assim exemplar. Nós saímos por um gol assim na semi. Pois é, então isso aí atrapalhou muito o trabalho, né? Aquele projeto que nós tínhamos de tentar fazer com que os jovens tivessem oportunidade, né, para jogar a próxima Copa do Mundo, né? E isso tudo atrapalhou bastante. E aí eu saí de lá e fui pro Algarrafa no mesmo dia que saiu a notícia que eu seria demitido da seleção. Eu já tinha recebido uma ligação do presidente do Algarrafa para poder assumir a equipe lá. E para mim foi muito legal, porque foi assim um ano mágico, né? Um ano, foram 2, 3 anos mágicos lá. Nós tivemos a oportunidade de vencer todas as competições que participamos. Isso aí foi muito bom, porque eu saí de uma empreitada boa, né, que foi a Copa do Mundo, e depois vencendo essas competições me deu assim um lastro legal, né, uma habilidade boa no mercado. E daí surgiram várias propostas depois. Foi muito legal, né? Nós conseguimos encontrar ali um time muito bacana, conseguimos montar, levar o Fernandão, levar o Araújo, e foram jogadores assim fundamentais lá nessa conquista que nós tivemos, né? Nas 3 conquistas que tivemos. E depois eu saí de lá e depois contrataram até o Juninho também. Então era uma equipe forte, né? E foi assim muito legal. O time jogou como música. Assim, foi um futebol bonito, né? Bem admirado por todos, porque tínhamos jogadores de qualidade, jogadores que assim se interagiram rapidamente, né? Nós tínhamos jogador da seleção do Iraque, seleção do Marrocos, a própria seleção do Catar, né? Tinha o Araújo, o Fernandão. Então, assim, acho que foi um grupo assim muito bacana, né? Nós conseguimos resultados assim bem expressivos e conseguimos levar essa equipe que nunca tinha disputado uma Copa da Ásia. Isso foi bom porque era o objetivo nosso. A equipe só jogava competições locais e aí nós conseguimos dar um salto maior, né? Disputando Copa Árabe, Copa do Golfo, Copa da Ásia. Então, acho que abriu uma perspectiva muito boa para o clube. Você passou pelo Al Hilal, não foi? Você passou pelo Al Hilal? Al Hilal foi o primeiro clube depois que eu saí da seleção. Eu fui para o Havaí, trabalhei 6 meses no Havaí e recebi a proposta para ir para o Hilal, em 2004. Também foi muito legal. Nós fizemos várias competições lá, todas as competições daquele ano, foram 5 competições. E também peguei o grupo nessa situação. A equipe era uma equipe que estava assim, já desgastada, com jogadores idosos, parar, e nós conseguíamos aí fazer um mix, né? Um misto de jogadores jovens com jogadores mais experientes, e deu uma liga boa. Nós conseguimos resultados assim muito bons. A equipe estava 3 anos sem disputar a Copa da Ásia. Voltamos para a Copa da Ásia, conseguimos classificar a equipe antes mesmo de fazer os últimos 2 jogos para a outra fase. E aí depois eu saí do Hilal e fui para a seleção. Mas sim, também um trabalho bem bacana, bem interessante. O ano passado, se eu não me engano, ele foi um dos que estavam no Mundial Interclubes, né? Parece que eles estão ali, sempre agora estão brigando ali perto ali para ir para os Mundiais Interclubes, não é isso? Foi contra uma equipe que lutou muito pela conquista
da Copa da Ásia, né? É uma equipe muito forte, a equipe tem mais torcida no Golfo, que todo mundo tem um apoio muito, os torcedores são fanáticos, eles, aonde o clube vai, eles vão e apoiam muito, né? Tem uma estrutura muito legal. Nós também colaboramos bastante, o Medina foi uma pessoa que nos ajudou bastante no desenvolvimento lá, na amplitude do clube. Melhoramos muita estrutura do clube, que não era muito boa, e hoje é uma potência, né? O Hilal hoje é uma potência muito grande. Me diga uma coisa, quais são os treinadores, ou foram até no teu início de carreira, que você se inspira, que são seus ídolos no futebol? Olha, na realidade, eu tive assim, um processo de análise como treinador. Para mim, foram os meus primeiros, ensinaram coisas fundamentais, não só para o futebol, da vida. Lá em Paquetá, com um treinador lá, ele era o Peixeiro e era treinador, treinava a gente, nós éramos meninos. Ali eu tive a primeira experiência como por disciplina e cuidado com o campo. Para treinar, nós tínhamos que ir lá limpar o gramado, organizar tudo. Então, isso foi a primeira lição que eu tive do futebol. Disciplina e cuidado do campo. Depois, com o DJ Mazzoni, que foi um treinador que me pegou lá de Paquetá, me levou para jogar numa equipe que era o Satélite Clube, Banco, para disputar o antigo Dente de Leite. Dessa época você lembra bem, que era na televisão, passava os jogos, e era uma equipe que nós fomos vice-campeão carioca de Dente de Leite, vice-campeão carioca de escolinhas também, perdemos só para o Fluminense, e era uma equipe muito forte, e ali eu aprendi o sentido de grupo, de união. Então ele me ensinou esse aspecto de união, que é importante numa equipe de futebol, ter essa união, né? Ter esse valor de união. Então, esse foi o meu segundo professor. E o terceiro professor foi o Djalma Ribeiro, do América, meu treinador, e depois eu passei a ser o preparo físico dele. Foi o cara que mais me ajudou, me incentivou para ser treinador. Eu não queria. Ele, não, acho que você tem perfil para isso, vai trabalhar, vai fazer. E foi um cara assim, que me auxiliou muito na visão de ver o jogador, de analisar o jogador. Jogador para o futuro, olha esses aspectos aqui. Então, foi assim, um profissional assim, de campo mesmo, de várzea, que me auxiliou muito. E fora outros treinadores, como Zagallo, Parreira, são pessoas assim que você se mira, né, e vê como profissionais de um nível muito grande, com a experiência dele, o Herrera com um conhecimento enorme. E depois disso nós fomos buscando o nosso próprio caminho. Eu sempre tive muita curiosidade e tive oportunidade de viajar muito com o Flamengo. Nós viajamos muito para a Holanda, estava muito do futebol holandês, da forma de trabalho. Então, eu procurei estudar bastante esse aspecto, né, do futebol holandês, principalmente que eles são voltados mais para essa categoria de base, e é o que eu trabalhava na época. E sou muito grato a isso, poder ter tido essa experiência de ter convivido. E em 98, eu tive a oportunidade de conhecer um inglês que criou o método Cover de futebol, que é muito legal, o método de preparação para a categoria de base, muito legal. Nós trocamos muita ideia e assim, ele tinha uma cabeça assim, muito boa, tinha uma visão assim, futurista do futebol, né, a nível de qualidade do jogador. Ele achava que ele podia ensinar o jogador a driblar. Eu ainda questionava isso. O jogador já nasce com isso. Você fala isso que você nasceu no Brasil. Nós temos que fazer jogador. O jogador de vocês já brota de lá. E numa época até que ele acompanhou, foi ao Brasil, acompanhar, até auxiliei ele algumas coisas para acompanhar o futebol de salão, como é que eram feitas as movimentos dos meninos, e dali ele tirou muitas coisas e criou o método Cover. Entendeu? Que coisa interessante, né? Ele foi no Brasil para buscar
fonte natural para o trabalho dele. Então, acho que a gente valorizar mais, sabe, o nosso trabalho, os nossos profissionais, os nossos atletas. Hoje, os nossos atletas já são dados, mas são um pouco marginalizados lá fora, porque eles querem o atleta, né? E às vezes tem um desgaste muito grande. Mas é isso. Acho que, Roberto, deu uma ideia assim geral. Desculpa se eu falei muito, mas acho que... Não, que é bom, a gente já está caminhando aqui, daqui a pouco vai começar os jogos do Campeonato Brasileiro. Você acompanha o Campeonato Brasileiro, Marcos? Sim. Às vezes durmo para que fuso 6 horas a mais, e às vezes eu vou dormir 3, 4, 5, 6 horas da manhã vendo jogos. Né? Eu não perco jogo nenhum. Né? Acompanho a Copa do Brasil. Hoje tem um jogo do Flamengo que vai passar também. Nós temos aqui, eu tenho Premier, enfim, várias outras emissoras aqui que eu consigo visualizar todos os jogos. Não perco nenhum. Eu gosto muito do futebol brasileiro. Tá, me diga uma coisa, como você vê o futebol brasileiro hoje para uma Copa do Mundo? Estamos preparados para ganhar o Hexa ou estamos muito atrás dos europeus, das seleções europeias? Eu acho que não, acho que nós estamos o Tite vem fazendo um trabalho gradativo de renovação que teria que ser feito em algumas posições, né? Alguns jogadores acho que já atingiram a maturidade suficiente para jogar uma Copa do Mundo, já estão com experiência, e eu creio que nós possamos fazer uma boa Copa do Mundo. Temos tudo para fazer uma Copa do Mundo, temos grandes jogadores em todas as posições, também tem algumas carências, nas laterais a gente está ressentido de alguns jogadores, mas, de modo geral, alguns jogadores evoluíram bastante, surgiram novos jogadores que acho que deveriam ter mais oportunidade, né? Mas isso eu creio que eu tive a oportunidade e a gente fica bastante feliz porque ele tem uma visão muito clara, um cara muito franco e busca sempre o melhor, né? E é o que ele está fazendo. E a gente torce que tudo dê certo. Tá certo. Aproveitar para mandar um abraço aí para o nosso amigo Daniel Pomeroy. Na minha época, garoto, ele era árbitro de futebol. Ele é fera. A gente antes de ontem, fez uma live com ele maravilhosa. Sabe tudo de futsal, futebol de praia, só site. Teve oportunidade, trabalhou no Fla-Flu, trabalhou também no campo. Uma pessoa sensacional, sensacional. Eu agradeço muito ao Pomeroy. Ele está mandando um abraço, ele está falando o competente técnico, não é qualquer um, não, é um competente. E aí, pegando esse gancho do Pomeroy, você trabalhou na base, hoje você está trabalhando no futebol árabe, que não tem tanta visibilidade. De repente, para você chegar à seleção brasileira principal, você precisaria estar ou no Brasil ou num clube médio ou grande da Europa. É um sonho do Paquetá dirigir a seleção brasileira? Vai chegar lá? Olha, Daniel, esse é o sonho de todo treinador, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de participar de Copas do Mundo em diferentes idades, né? Na Sub-17, Sub-20 e na principal. Tive a oportunidade de trabalhar na Sub-21 com grandes jogadores, o Dracena, o Adriano. Nós fizemos na França, Toulon, legal. E ali que nós começamos a montar a Sub-20 com o Daniel, levamos o Dagoberto, levamos o Diego. Ali já começou a dar uma cara de Sub-20, né? E foi muito legal. Então, acho que isso aí é tempo, né? Mas eu creio que tem muitos outros treinadores aí capacitados, né? E também com handicap muito bom. E a gente sabe que você tem que estar trabalhando no Brasil, se está brigando aí por uma seleção, mas tem muita gente na frente. Mas a gente tem sempre a esperança, né? Pela experiência que a gente teve de trabalhar na CBF, né? Durante um longo período. Mas o tempo passa, né? Vamos ver. Temos que trabalhar bastante para adquirir essa capacidade. É isso que nós estamos fazendo. Acho que o dia a dia
a gente tem estudado, tem buscado novos conceitos, novas ideias, né? E sempre trocando também, né, com os outros profissionais. Vamos aguardar o trabalho e dar continuidade. Tá certo. Meu amigo, tem algum assunto que eu não abordei, que eu não lembrei, não fiz as perguntas, que você quer falar, fica à vontade. Não, Daniel, eu só que te agradeço, Roberto, aí pela oportunidade, né, da gente estar podendo trocar ideia, para assim, até divulgar também e esclarecer algumas coisas sobre o nosso futebol. Eu acho que nós temos excelentes profissionais, precisamos apenas que um pouco mais de respeito com o profissional, com o treinador, que os dirigentes também se preparem para isso, que o pessoal da imprensa também se prepare para poder se fazer uma análise mais concreta, não só em função de achismo, em função da sua, porque cada um tem uma opinião e não pode prevalecer. E sempre lembrando que eles são sempre formadores de opinião, né? Porque é legal a crítica, né, existir, mas com a presença do treinador lá, né, para conversar, esclarecer algumas coisas, né, como aconteceu já com o Diniz foi nas colocações dele, né, um profissional que está desenvolvendo um trabalho muito bom, corajoso, porque ele busca o tempo todo, o cargo dele sempre, ele não mede consequência, ele continua dando sequência no que ele acredita, isso é importante, e precisa de alguém por trás também que acredite. E ele está no caminho certo, ele daqui a pouco vai encontrar os resultados saindo, porque está jogando bem, ele tem lá toda a filosofia de jogo dele, que é uma filosofia moderna, e aproveitando os jogadores, né, que ele tem. Dentro das qualidades do jogador, ele está procurando fazer o melhor possível dentro da ideia dele. Bom, acho que é simplesmente isso. Acho que se todo mundo colaborar, todo mundo sai vencendo nessa luta aí. Não adianta ter essa briga de treinadores com a imprensa, de imprensa com o treinador, de treinador com a diretoria, de treinador com os torcedores, porque todo treinador quer ganhar. Se o treinador vai para lá, vai perder o jogo, vai escalar o pior jogador, não vai. Entendeu? O treinador vai lá, ele se dá a vida, né? E agora, com os sociais também, essas coisas afloraram muito, né? Qualquer um acha que pode falar o que é, né? Criar situações, e a gente sabe que é emoção, pura emoção. Às vezes o cara fala ali, fala alguma coisa, aconteceu comigo, algumas pessoas falaram, eu, às vezes, argumentar e alguns entender, outros não, mas é sempre difícil, né? O torcedor, ele é totalmente passional demais, coisa que o treinador e o diretor, os dirigentes não podem ser. Eu concordo contigo. E quando você falou dos setoristas de antigamente, eles refletiam o que estava acontecendo no clube e botavam nos rádios. Hoje, todo mundo pega uma informação, qualquer informação, e multiplica essa informação em redes sociais e ganha uma proporção enorme. Muitas vezes não é o reflexo do clube. E isso prejudica e acaba realmente demitindo o treinador, fazendo a direção demitir o treinador, queimando o jogador, ou às vezes dando uma supervalorização ao jogador que nem merece. Mas as redes sociais são muito boas, mas também precisa ser muito bem utilizada. Assim como pode refletir a realidade, ela cria situações que não passa a realidade da coisa e prejudica realmente muita gente. Você está com... E... Roberto, eu acho que as mídias, elas criam um aspecto assim muito carregado, principalmente para os atletas. E hoje vários clubes já estão fazendo com os jovens, né, como usar essas mídias, né, a forma melhor de ser usada, para não cair em algumas armadilhas, né, que acontecem, né,
elas não têm jeito, elas vão acontecer, não tem jeito. E você, realmente, os jogadores sofrem muito depressão. E o cuidado que tem que existir com essas mídias sociais é essa mesmo. Inclusive, hoje, alguns treinadores, eles sentem isso também. O cara que não está preparado para isso, a família sente. Porque o cara está do outro lado, quer nem saber, quer falar, quer xingar, quer isso, quer aquilo. Tem família, que o cara tem o profissional de família, que o jogador tem família, que ele gostaria que, por exemplo, é simples, né, xingar o treinador. Imagina se um médico está trabalhando lá, tivesse 10, 15 caras xingando ele e reclamando, não sei o quê. Verdade. Quer dizer, ninguém pode viver. Entendeu? Então, acho que tudo tem um lado, tem que ter um bom senso, né? E um respeito mútuo de ambas as partes. Acho que é isso, é o recado que eu deixo final aí, para que se tenha tranquilidade e se respeite mais o profissional, principalmente o treinador brasileiro. Maravilha, meu amigo. Eu quero te agradecer de coração, agradecer a todo mundo que interagiu com a gente. A gente vai editar a live, porque o meu cachorro acabou latindo, normal. Ele sempre aparece na live, não tenho como não fazer isso, mas a gente vai editar as partes que caíram, que a internet tentou derrubar a gente, mas graças a Deus a gente está chegando à live. Sensacional. Você demonstra um conhecimento muito vasto, muito amplo. Parabéns, parabéns. Deus te abençoe aí na sua carreira, que você possa evoluir cada vez mais. Seleção brasileira, nada é impossível. Você está no caminho, você está fazendo o seu trabalho. Então, agradecer a todas as pessoas que interagiram com a gente, muito obrigado mesmo. E agradecer a você, a sua paciência. Eu sei que é fuso horário diferente, a internet, conexão que não estava lá essas coisas, mas de coração. Obrigado mesmo, assim, só tenho que agradecer, pedir a Deus que abençoe vocês e que você prossiga aí no teu trabalho com cada vez mais sucesso. Agradeço, Roberto, pela oportunidade de estar podendo divulgar o nosso trabalho, ideias também, opiniões, acho que é importante isso, a gente cresce bastante, e saber que tem alguém também querendo o bem do futebol, querendo o bem do coletivo, né, da melhoria, não só do futebol, mas dos clubes também. E também dar um abraço a todos aí que participaram da live, que deram a sua participação, tiveram aí a paciência de parar a nossa live para poder escutar, e pedir desculpas aí a todos, porque são muitas ligações e como nós fizemos um jogo anteontem e hoje foi folga para todo mundo, então começa a ligação para saber como é que vai ser a próxima programação da semana. Eu queria pedir desculpa e agradecer mais uma vez. Nada, a gente vai editar a live e publicar no YouTube, no canal dos Campos para a Rede. Depois eu te envio o link para você até compartilhar, peço que você compartilhe com seus amigos. A gente vai editar a live direitinho e o nosso programa, o nosso canal no YouTube é dos Campos para a Rede. Isso deve acontecer talvez segunda-feira, amanhã ou terça-feira, mas aí eu te aviso. De coração, obrigado, Paquetá, obrigado a todo mundo que interagiu. Até a próxima live, um grande abraço. Um abraço a todos.